Será que o fato de eu estar batizado agora, isso me isenta de qualquer oposição ou dificuldade na minha vida? É sobre isso que vamos falar hoje. Meu nome é Adriano Pereira e esse é o canal Meu Propósito. Hoje nós vamos simular aqui uma entrevista com o Elder Matias Held, dos 70, né? E as respostas são com base no discurso da Conferência de Abril de 2024, Oposição em Todas as Coisas. Elder, qual é a relação entre oposição e os dois lados da moeda? Esses opostos são como dois lados de uma mesma moeda. Ambos os lados estão sempre presentes. Charles Dickens exemplificou essa ideia quando escreveu: foi o melhor dos tempos e o pior dos tempos. Ou seja, assim como eu não posso separar a cara e a coroa da moeda, eu não posso separar a oposição da minha vida. Ou seja, mesmo que eu tenha momentos felizes, eu também vou ter momentos tristes ou adversidades nessa vida. Eu não posso separá-las. E por que, Helder? Por que é necessário que haja oposição em todas as coisas? Daí disse que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Isso significa que os opostos não existem separados um do outro. Eles podem até se complementar. Não seríamos capazes de reconhecer a alegria sem antes ter experimentado a tristeza. Às vezes, sentir fome nos ajuda a ser gratos quando temos o suficiente para comer. Onde há sol, deve haver sombras também. Inundações podem trazer destruição, mas geralmente também trazem vida. Lágrimas de tristeza muitas vezes se transformam em lágrimas de alívio e felicidade. Sentimentos de tristeza pela partida de entes queridos são posteriormente compensados pela alegria do reencontro. Em períodos de guerra e destruição, muitos pequenos atos de bondade e amor também acontecem àqueles que têm olhos para ver e ouvidos para ouvir. Em outras palavras, por elas estarem sempre juntas, a adversidade e os momentos felizes, pode ter certeza que depois de grandes momentos de felicidade, alegria, conforto em nossas vidas, precisamos nos preparar para momentos de adversidade que também virão, porque existe um crescimento nesses dois. Ou seja, eu vou ter oposição, mas também eu vou ter momentos felizes. Então, um sempre vai ser o oposto do outro. Mas, Helder, você poderia me dar um exemplo nas escrituras da questão do arbítrio e oposição? Sempre fico impressionado com os profundos ensinamentos de Leí a seu filho Jacó no livro de Mórmon. Ele lhe ensinou que o Senhor Deus concedeu que o homem agisse por si mesmo e que é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Para podermos exercer nosso arbítrio, precisamos ter opções opostas a considerar. Nesse sentido, o livro de Mórmon também nos lembra que fomos ensinados suficientemente e que o Espírito de Cristo foi concedido a cada um de nós para distinguirmos o bem do mal. Entendi, Helder, entendi. Então, a todo momento nós vamos ter uma situação, uma tomada de decisão e vamos ter duas possibilidades, ou seja, um oposto ao outro. E o Senhor me deu a capacidade de discernir o que é certo e o que é errado. Isso independente de religião. Todos nós nascemos com a luz de Cristo. Então, todos nós temos essa capacidade de tomar a decisão. E, claro, sempre vai ter uma oposta à outra. Helder, para você, o que é viver? Viver é tomar decisões. Nosso Pai Celestial nos deu o dom divino do arbítrio, especificamente para que pudéssemos aprender por meio de nossas escolhas.
tanto as certas quanto as erradas. Corrigimos nossas escolhas erradas quando nos arrependemos. É assim que o crescimento acontece. O plano do Pai Celestial para nós pode ser resumido em aprendizado, desenvolvimento e progresso em direção à vida eterna. Gostei da resposta, Helder. Então, viver é tomar decisões. E à medida que eu tomo decisões, sendo elas certas ou erradas, eu estou crescendo. Se é errada, eu tenho a possibilidade do arrependimento. Muito obrigado, Helder. Mais uma pergunta. O que fazer quando eu tomo decisões erradas? Que às vezes tomamos decisões erradas na vida e que devemos conviver humilde e pacientemente com as consequências dessas decisões até que sejamos capazes de mudar nosso curso novamente. Sofrer as consequências de nossas próprias decisões erradas pode muitas vezes ser bem doloroso, porque somos os culpados por elas. Contudo, podemos sempre optar por receber consolo por meio do processo divino do arrependimento, corrigindo as coisas erradas e, ao fazê-lo, aprendendo algumas lições transformadoras. Às vezes, também podemos enfrentar oposição e provações provenientes de situações que estão fora do nosso controle. Então, tomei uma decisão errada. Sim. Vai doer? Claro que vai doer. Mas fui eu que tomei aquela decisão. Eu preciso ter humildade, eu preciso ter paciência, eu preciso me perdoar e eu preciso aceitar o processo de arrependimento. Aceitando esse processo de arrependimento, eu vou crescer, eu vou melhorar, eu vou mudar. É muito importante entender que vamos tomar decisões e às vezes vamos errar, mas o Senhor Jesus Cristo proporcionou a oportunidade de nos arrependermos, de mudar, de continuar o nosso crescimento rumo à presença do Senhor. Também vamos ter algumas situações, né, Helder, que estão fora do nosso controle. São situações que não são inerentes a uma tomada de decisão errada que eu fiz ou que eu tomei. Mas são coisas que são inerentes à vida ou que simplesmente acontecem, né? Como um problema de saúde, ou uma dor, uma aflição, uma perca familiar. E aí, como reagir ou como viver com essa situação? Embora geralmente não escolhamos passar por essas situações, uma vez que elas simplesmente acontecem, ainda somos livres para escolher como reagir a elas. Podemos reagir com uma atitude otimista ou com uma atitude pessimista. Podemos procurar aprender com essa experiência e pedir ajuda e apoio do nosso Senhor. Ou podemos pensar que estamos sozinhos nessa provação e que devemos passar por ela sozinhos. Podemos ajustar nossas velas à nova realidade ou podemos decidir não mudar nada. Na escuridão da noite, podemos acender as luzes. No frio do inverno, podemos optar por usar roupas quentes. Em épocas de doença, podemos procurar ajuda médica e espiritual. Nós escolhemos como reagir a essas circunstâncias. Muito obrigado por essa resposta, Helder. A forma como reagimos às adversidades, principalmente as adversidades que não têm nada a ver com a tomada da minha decisão, mas que simplesmente aconteceram, as dificuldades que vieram, a forma como eu reajo a isso faz toda a diferença. E aí está o grande segredo, né? Às vezes, eu me batizei na igreja, tudo vai bem, nada de mal vai me acontecer. Não, não é assim. Fato é que antes você estava vivendo e tomando decisões sem ter a companhia do Espírito Santo, sem ter a presença do Senhor nas tomadas de suas decisões. Mas hoje, quando você se batiza, quando você se filia, quando você nasce de novo através do batismo, você tem o Espírito Santo constantemente com você, se você dele for digno. Você tem o Senhor do seu lado. Então, o que é melhor? Viver com o Senhor
ou viver sem o Senhor? E aí, quando eu digo viver com o Senhor, eu estou dizendo passar pelas adversidades também com Ele, né? Aí a sua atitude é que vai valer. Eu vou acreditar que Cristo está comigo. Eu vou acreditar que o Espírito Santo está comigo. Eu vou acreditar que o Senhor está comigo. Eu vou me manter firme e vencer esse grande desafio. Porque lembra, depois desse desafio vai vir também momentos felizes. Porque como os dois lados da moeda, um não pode ser separado do outro. Muito bom, muito bom. Helder, as minhas dores e as minhas aflições me definem? Podemos ter a certeza de que nossas dificuldades, tristezas, aflições e dores não nos definem. Em vez disso, é a maneira como lidamos com elas que nos ajudará a crescer e nos aproximar de Deus. Nossas atitudes e escolhas nos definem muito melhor do que nossos desafios. Entendi, Helder. Então, não é a dor que me define, mas a como eu vou reagir a essa dor, né? É que vai dizer quem verdadeiramente eu sou, né? E então, mais alguns conselhos, por exemplo, simplesmente as dores e aflições, elas chegaram. E aí? Ajustar, aprender, buscar e escolher são todos verbos de ação. Lembrem-se de que somos agentes e não objetos. E nunca devemos esquecer que Jesus prometeu tomar sobre si as dores e as enfermidades de seu povo, para que soubesse como nos socorrer ou nos ajudar quando nos voltamos para Ele. Podemos decidir edificar nosso alicerce sobre a rocha que é Jesus Cristo, para que quando a tempestade vier, ela não tenha poder para nos arrastar. Agir, não simplesmente receber ação, e principalmente confiar em Cristo. Cristo, ele sofreu todas as dores para saber como nos socorrer. E ele sabe como nos socorrer. Precisamos confiar nele. Precisamos acreditar nele. Precisamos pegar na mão dele. Muito obrigado, Euler. Agora, eu queria que você ilustrasse um pouco da oposição na sua própria vida. Casar, constituir uma família e ter filhos nos proporcionou momentos da mais intensa alegria em nossa vida. Contudo, também nos trouxe ocasiões de dor, angústia e pesar profundos. Ocasiões em que algo ruim aconteceu a algum de nós. Momentos de satisfação e de alegria sem fim vividos com nossos filhos às vezes foram seguidos por períodos recorrentes de doenças, hospitalizações e noites sem dormir repletas de angústia, mas também de alívio encontrado em orações e bênçãos do sacerdócio. Essas experiências contrastantes nos ensinaram que nunca estamos sozinhos em momentos de sofrimento e nos mostraram o quanto podemos suportar com o socorro e ajuda do Senhor. Essas experiências ajudaram a nos moldar de maneiras maravilhosas. E tudo isso valeu a pena. Não foi para isso que viemos aqui? Exatamente, Helder. Não foi para isso que viemos aqui? Agora eu gostaria de mudar um pouco. Eu gostaria de pedir que ilustrasse algumas oposições que ficaram registradas nas Escrituras. Leí ensinou a seu filho Jacó que as aflições que ele sofreu no deserto o ajudaram a conhecer a grandeza de Deus e que Deus consagraria suas aflições para seu benefício. Durante o cruel encarceramento de Joseph Smith na cadeia de Liberty, o Senhor disse a ele: "Todas essas coisas te servirão de experiência e serão para o teu bem." Por fim, o sacrifício infinito de Jesus Cristo foi certamente o maior exemplo de dor e sofrimento já visto, mas também trouxe as maravilhosas bênçãos de sua expiação a todos os filhos de Deus. Ótimos exemplos, Helder. Muito obrigado. Eu, pensando um pouquinho sobre o nosso mundo atual, eu gostaria que você deixasse aí registrado uma característica de nosso mundo atual que vem à sua mente. Nosso mundo hoje é frequentemente caracterizado pelo medo e pela ansiedade, o medo do que o futuro nos reserva. Porém, Jesus nos ensinou a confiar nele e a buscá-lo em cada pensamento. Não duvidar, não temer.
Ou seja, se temos que tomar decisão, então tome decisão tendo Jesus Cristo em sua mente. A cada decisão, a cada oposição, a cada situação em sua vida, imagine o que Cristo faria, como ele reagiria nesse momento, qual decisão ele tomaria, e busque a ajuda dele constantemente. Temos medo, muito medo, muitas pessoas têm medo do futuro, medo do amanhã, mas confie em Cristo, deposite toda a sua confiança nele. Muito obrigado, Elder. Gostaria de deixar alguns conselhos para nós. Que façamos o esforço constante e consciente para ver os dois lados de cada moeda reservada para nós em nossa vida. Mesmo que os dois lados, por vezes, não estejam imediatamente visíveis, podemos saber e acreditar que eles estão sempre presentes. Quando estiverem saudáveis, valorizem isso e sejam gratos a cada momento. Quando estiverem doentes, busquem pacientemente aprender com isso e saibam que as circunstâncias mudam de acordo com a vontade de Deus. Quando estiverem tristes, acreditem que a felicidade está próxima. Muitas vezes, apenas não conseguimos enxergá-la ainda. Mudem de maneira consciente seu foco e elevem seus pensamentos de modo que vejam os aspectos positivos dos desafios, porque sem dúvida eles sempre existem. Nunca se esqueçam de ser gratos. Escolham acreditar, escolham ter fé em Jesus Cristo, escolham sempre confiar em Deus. Escolham pensar celestial, conforme nos ensinou o presidente Russell M. Nelson. Sabe os conselhos, Elder. Muito obrigado. Estamos chegando ao fim de mais um vídeo do canal Meu Propósito. Se você gostou desse vídeo e acha que ele pode ajudar mais alguém, por favor, compartilha. E se você não é inscrito no canal, deixa o convite para se inscrever. Vamos encerrar esse vídeo com o testemunho do Elder Elias Hild, dos 70. Um forte abraço, pessoal. Que estejamos sempre cientes do maravilhoso plano de nosso Pai Celestial para nós. Ele nos ama e enviou seu Filho amado para nos ajudar em nossas provações e abrir a porta para retornarmos a Ele. Jesus Cristo vive e está presente a cada momento, esperando que escolhamos clamar a Ele para que Ele nos forneça socorro, força e salvação. Presto testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.